Muito bem, continuando então com a aula de tronco encefálico, passamos para a segunda região do tronco encefálico, que é a ponte. Então vamos lá. Numa vista anterior, novamente aqui o tronco encefálico, numa vista anterior, podemos localizar esta região mais volumosa, né, bem evidente, chamada ponte, né? E esta ponte se localiza anteriormente ou ventralmente a esta outra porção chamada cerebelo, tá? Então isso aqui, a ponte está anteriormente ao cerebelo. Muito bem. Na região da ponte podemos observar, gente, que aqui, olha, na região mediana da ponte há uma depressão longa e rasa, chamada sulco basilar. Por que se chama sulco basilar? Porque aqui passa uma artéria que vai fazer parte de um círculo, de um emaranhado, de um plexo arterial que se encarrega de irrigar o encéfalo, chamado círculo cerebral arterial e que antigamente era conhecido como polígono de Willis. Muito bem. Então vejam, aqui nós observamos o sulco basilar, que é por onde passa, né, a artéria basilar. O limite inferior da ponte, representado aqui pelo sulco bulbopontino, né, o sulco bulbopontino. Se vocês lembram da aula de bulbo, o sulco bulbopontino era o limite, né, superior do bulbo e agora vai ser o limite inferior da ponte. Muito bem. Bom, vejam, aqui no sulco bulbopontino vamos ter a emergência ou, lembram das aulas passadas? Origem aparente encefálica. De quem? Do nervo abducente, do nervo facial intermédio e do nervo vestíbulo coclear. Tá? Cada um representa um número, um par. Então, do sexto par, o nervo abducente, do sétimo par, o nervo facial intermédio ou intermédio facial, e do nervo vestíbulo coclear, que representa aí o oitavo par. Tá? Além disso, vocês podem observar na superfície linhas que cruzam lado a lado a ponte. São as chamadas linhas transversais da ponte, ou estriações transversais da ponte. Tá? Por quê? Porque aqui nós vamos encontrar numerosos feixes de fibras transversais que cruzam de um lado para outro, aí comunicando a ponte, inclusive com o cerebelo. Tá? Muito bem. Continuando então. Ok. Vejam. Aqui nós vamos encontrar, na região um pouquinho mais superior à ponte, a emergência desse nervo bastante grosso, evidente, chamado nervo trigêmeo. Representa o quinto par, tá? O quinto par. Este nervo, o nervo trigêmeo, se chama trigêmeo porque ele vai originar outros três nervos, outros três ramos, tá? Então, se nós colocarmos os três dedinhos aqui no rosto, nós vamos ter a área, né, de onde cada nervo, cada ramo nervoso vai estimular, né, ou vai estar relacionado. Então nós temos aqui, olha, aqui em cima o nervo oftálmico, né? Aqui a região da maxila, nervo maxilar, e aqui inferiormente o nervo mandibular, tá? O nervo mandibular. Então por isso trigêmeo, porque vai originar esses três ramos nervosos, esses três nervos. Muito bem. E como podemos descrever, a localização da origem aparente encefálica desse quinto par, do nervo trigêmeo? Fácil, é somente olhar, olha, entre a ponte e o braço da ponte. Se vocês olhem a figurinha, parece que a ponte está fazendo assim, né? Está abrindo dois braços, certo? Então, esta estrutura aqui é conhecida como braço da ponte. Mas
mais científica, de forma um pouquinho mais formal, né, é conhecido também como pedúnculo cerebelar médio. Então aqui nós temos o pedúnculo cerebelar médio. Então a origem aparente encefálica do quinto par, nervo trigêmeo, é entre a ponte e o pedúnculo cerebelar médio. Ok? Muito bem. Numa vista posterior da ponte, vejam, a ponte também contribui para formar o quarto ventrículo, só que agora a parte superior do quarto ventrículo, ok? Muito bem. E aí nós podemos observar nesta vista posterior da ponte, o braço da ponte, né? Aqui delimitado em uma linha vermelha, que é o pedúnculo cerebelar médio. Acima, outro pedúnculo chamado pedúnculo cerebelar superior. E inferiormente, o pedúnculo cerebelar inferior. Gente, ó, e vamos fazer uma recapitulação, né? Uma recapitulação. Vejam, o tronco encefálico ele é formado por três partes ou regiões: mesencéfalo, ponte, bulbo, né? E essas três partes ou regiões vão se relacionar, vão se conectar, vão se ligar a áreas do cerebelo, tá? A áreas do cerebelo, porque esses três pedúnculos, na verdade, eles fazem parte do cerebelo. E esses três pedúnculos ligam o cerebelo a essas três partes do tronco encefálico. Então vamos lá. O pedúnculo cerebelar superior liga o cerebelo, comunica o cerebelo com o mesencéfalo. O pedúnculo cerebelar inferior liga o cerebelo ao bulbo. E o pedúnculo cerebelar médio liga o cerebelo à ponte. E aqui numa figura do Néter, né, podemos observar então o pedúnculo cerebelar médio, pedúnculo cerebelar superior, indo para o mesencéfalo, e o pedúnculo cerebelar inferior. Muito bem, agora falemos um pouquinho dessa cavidade losângica, né? O quarto ventrículo. Muito bem, como que é? Bom, qual que é a localização do quarto ventrículo? Primeiro, olha, esta cavidade em forma de um romboencéfalo, né? Ou de um losango, né? Ele fica entre o tronco encefálico, principalmente entre a ponte e o bulbo, e o cerebelo. Então essa cavidade aqui que nós vemos numa vista medial, num corte sagital mediano, aqui nesta vista podemos observar então o quarto ventrículo, tá? Aqui nós temos uma vista posterior do quarto ventrículo também, que nós já tínhamos observado quando estudamos a parte posterior do bulbo e a parte posterior da ponte. Muito bem. Agora, se é uma cavidade, ela vai ter um assoalho e um teto, né? Aqui nessa figura dá para ver tranquilamente, ó. O assoalho é formado pela ponte e o bulbo. E o teto é formado principalmente pelo cerebelo e duas linhas muito fininhas aqui, seriam duas membraninhas bem finas chamadas véus medulares, tá? Muito bem. Ok. Então aqui, olha, facilmente podemos ver, olha, essa membraninha é chamada véu medular superior e aqui inferiormente é o véu medular inferior. Ah, ok. E agora, o que mais podemos observar? Que aqui no véu medular, nos véus medulares, podemos encontrar uma estrutura muito importante chamada plexo corioideo, ou plexo corioide. Esse plexo é formado por epêndima, vasos sanguíneos, né, e pia mater. E ele se encarrega da produção do líquor, o líquido cefalorraquidiano, tá? Esse líquor que circula internamente a todo o sistema nervoso central e depois sai
pelo quarto ventrículo para ocupar o espaço chamado espaço subaracnoide, e aí banha, né, envolve todo o sistema nervoso central, medula, tronco encefálico, cerebelo, diencéfalo, telencéfalo, tudo fica banhado pelo líquor produzido internamente pelos plexos corioides. Mas professor, somente tem plexo corioide no quarto ventrículo? Não, nós temos plexos corioides também no terceiro ventrículo e plexos corioides também nos ventrículos laterais, tá ok? Ok. Bom, então, quais são as comunicações do quarto ventrículo? Com quem ele se comunica? Muito bem. Primeiramente, o quarto ventrículo se comunica com o terceiro ventrículo que está aqui em cima, na região do diencéfalo, através desse canal, né? Esse canal que atravessa o mesencéfalo. É chamado de aqueduto do mesencéfalo. Então, esse aqueduto do mesencéfalo que atravessa o mesencéfalo para comunicar o terceiro e o quarto ventrículo, tá? Então vejam, o líquor que está aqui no terceiro ventrículo passa pelo aqueduto do mesencéfalo, chega no quarto ventrículo, se une ao líquor que também é produzido pelo plexo corioide aqui no quarto ventrículo e depois sai do quarto ventrículo, ok? Muito bem. Então podemos dizer que o quarto ventrículo se comunica com o terceiro ventrículo, superiormente, certo? Muito bem. Inferiormente, o quarto ventrículo se comunica com esse canalzinho bem fininho aqui, que é chamado de canal central do bulbo e da medula, né? É muito pequenininho, tá? O que cabe destacar nessa figura que há, então, justamente aqui, inferiormente e medianamente, uma abertura, né? Uma abertura, um forame, um orifício, um forame. Este forame se chama forame de Magendie ou forame mediano, né? Uma abertura mediana. E o líquor sai por esse forame. Mas somente ele que existe? Não, existem mais duas aberturas laterais, tá? Mais duas aberturas laterais. Como aqui nós podemos ver numa vista posterior, aqui ó, uma abertura lateral, né? Essa abertura lateral vai se chamar forame de Lütschka. Forame de Lütschka, tá? E então, por esses forames, pelo forame de Magendie, que é esse aqui inferiormente mediano, e pelos forames de Lütschka, o líquor sai do quarto ventrículo e cai na cavidade, né, no espaço chamado subaracnoide, no espaço subaracnoide, tá ok? Aqui um esqueminha em 3D, pessoal, para vocês terem uma ideia como que seriam as cavidades ou ventrículos dentro do encéfalo, tá? E lembrando, o encéfalo é maior do que o cérebro faz parte do encéfalo. Muito bem. Então vejam aqui, ó, num hemisfério cerebral, um ventrículo lateral, no outro hemisfério cerebral, outro ventrículo lateral. Esses dois ventrículos laterais se comunicam com um terceiro ventrículo através de um forame chamado forame interventricular. E o terceiro ventrículo se comunica com o quarto ventrículo através daquele canalzinho que vimos agora há pouco, se chama aqueduto do mesencéfalo. Em livros mais antigos é conhecido como aqueduto cerebral, tá? Muito bem. Então aqui a mesma figura, só que em corte, né? Um corte coronal, tá? Os dois ventrículos laterais, o terceiro ventrículo, a comunicação entre o terceiro e os ventrículos laterais, os forames interventriculares, depois o aqueduto do mesencéfalo e o quarto ventrículo. Muito bem. Então, acabamos a aula da ponte, tá? E vou fazer mais um vídeo para falarmos do mesencéfalo. Me aguarde. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.